Bom dia a todos. Um excelente domingo para todos nós, de muita paz, muita harmonia. Agradecer a presença do João Gambarro com a gente aqui hoje, mais um domingo abençoado. Hoje o tema da palestra, qualidade da prece. A gente sabe o quanto a prece é importante no nosso dia a dia e o quanto ela pode fazer ao nosso entorno, né? Então vamos aprender, ter um tempo de qualidade aí também sobre o assunto, tá bom? Vamos então, a gente vai seguir com a nossa prece cantada e a nossa prece de abertura, tá bom? Vou pedir para todo mundo fechar os olhos nesse momento e a partir desse instante, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que prepararam esse ambiente para nos receber com muito conforto, deixando esse ambiente iluminado, sereno e tranquilo, para que possamos sair daqui com boas energias, bons fluidos e ao mesmo tempo doar o que for necessário para os encarnados e desencarnados. Possamos fazer desse momento um momento importante para pensarmos no nosso dia a dia, para agradecermos aquilo e aqueles que estão ao nosso redor e também buscarmos a mudança necessária em nossas vidas para a evolução espiritual e coletiva da humanidade. Que tenhamos um domingo muito proveitoso e que as palavras proferidas hoje possam tocar nossos corações e que possamos fazer a diferença a partir de hoje, como viemos fazendo desde então. Que assim seja. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz manda assim em breve, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz manda em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Bom dia a todos. Eu trouxe para a nossa reflexão desse domingo o capítulo 27, Pedi e obtereis. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho que fala sobre a qualidade da prece, para que nós possamos então fazer as nossas reflexões. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: quando orades, não vos assemelhais aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta,
Orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, ao quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que o peçais. Mateus, capítulo 5, versículos 5 ao 8. Bem, então nossa reflexão é como orar, como fazer uma prece. Acima de tudo, a primeira coisa que temos que ter é uma conexão. O que nos leva a pensar em fazer uma prece? Ter uma conexão. Uma prece, ela não pode ser lamento, não pode ser sofrimento, não pode ser dor. Então, como se faz essa conexão? Como nós, digamos assim, né, estamos nesse planeta de expiação e prova, consigo me conectar com Deus? Já que, uma vez em um planeta onde todo é expiação e prova, essa conexão é com o pensamento do meu interior. É importante que saibamos que, embora seja um planeta ainda de expiação e prova, mas eu trago comigo as minhas lembranças e as minhas necessidades, tanto do estudo, como as minhas necessidades de evolução. Portanto, quando eu falo em colocarmos em prece, é nos colocarmos com esse interior, para sabermos o que existe dentro de nós, que possamos tirar desse nosso interior, portanto, desse nosso espírito, para poder, então, me dialogar com Deus. Então, com esse eu mais profundo, é o que eu começo a fazer essa conexão com Deus. Portanto, se eu for fazer uma prece, e ao me conectar com o meu próprio interior, me descubro uma pessoa revoltada, uma pessoa magoada, uma pessoa intransigente, e começo a minha prece de que forma? Então é importante buscarmos nesse momento dessa conexão a mais pura paz interior. Embora volto a refletir sobre o planeta expiação e prova. O planeta pode ser expiação e prova, mas eu, naquele momento, sou a minha prova do que eu necessito. Eu sou a minha própria prova daquilo que eu preciso expurgar. Não é o planeta. O planeta tem grandes belezas, florestas, montanhas, o mar, rio de água doce, os peixes desses mares, desses rios que nos alimentam, os frutos das árvores, das florestas que nos alimentam. O planeta não é expiação e prova. Nós que os habitamos, sim, somos esses necessitados da expiação e prova que fazemos. Mas ainda somos assim por quê? Quando eu me dialogo com o meu próprio interior, o que eu descubro em mim? Apenas lamentações. Como que é a minha prece? Como reflito sobre as palavras que saem da minha boca? Só palavras? Ou de fato vejo o que sai do meu coração diante dessa conexão para com Deus? Como diz o Evangelho, quando orades, não vos assemelheis aos hipócritas. Quando eu oro, como eu vejo o mundo? Eu vejo o mundo como
esse de expiação e prova e me retiro da minha responsabilidade? Ou vejo esse mundo como já aqui colocado, de tanta beleza, com seus mares, com seus rios de água doce, com as suas montanhas, com as suas florestas, com todo o alimento que ele nos oferece? Ou eu olho para esse planeta e falo, é um planeta de expiação e prova, isso não tem mais jeito, só tem guerra, só tem lá fome. Quem sou eu nesse planeta? Será que não estou sendo um hipócrita? Quando deveria ter desse tempo meu para auxiliar aqueles que necessitam, daquele momento da minha vibração, para auxiliar aos enfermos? Não digo o enfermo da matéria, mas os enfermos do espírito? Não. Muitas vezes eu olho para o mundo como o mundo sendo de expiação e prova, e não aqueles que o habitam. Mas descobrir o caminho que nos levam para uma interioridade com Deus, com o Criador do céu e da terra. Como descobrir tudo isso? Para Santo Agostinho, a interioridade é a sede da verdade e do encontro com Deus. É a busca pela verdade. E qual que é a verdade em nosso caminho, senão o amor? É a única verdade que conhecemos. Sendo fundamental para a busca da felicidade e do conhecimento. A alma não se voltar para o seu interior, encontra em si a mesma força maior e o verbo interior, o Cristo, fonte de iluminação e verdade. Então vejo, a interioridade, portanto esse eu profundo, é uma sede da verdade. Então a verdade é o amor. Se é o amor, e eu tenho que buscar isso na minha interioridade, no eu profundo, como que eu me vejo? Nessa verdade? Ou apenas me vejo como um humano que usa de uma matéria física para sobreviver às próprias catástrofes que muitas vezes se apresentam na vida. E aí eu ocupo a vida. E a verdade? Diante daquelas tragédias ou da catástrofe, esqueço do amor. De auxiliar aqueles que necessitam. Esqueço de olhar para aquilo como sendo a minha própria existência naquele momento para o auxílio e vejo só catástrofe. Portanto, orar é dialogar com Deus. Não culpar Deus pelas catástrofes ou por qualquer questão. Tudo faz parte de um grande aprendizado. Desde que eu veja nisso tudo a verdade, e não apenas lamentações. No episódio do paralítico, que foi descido pelo telhado na casa de Pedro, e posto em frente de Jesus, Jesus se faz uma única pergunta, e direta a pergunta. Vamos imaginar a cena, sendo destelhado a casa de Pedro, sendo ele, naquele momento, o paralítico descido pelo telhado à frente de Jesus, e Jesus faz uma única pergunta. Tu crês que eu posso curar? E ele responde, sim. Também foi breve. Como no próprio Evangelho diz, muitas vezes os pagões, nas suas preces, começam fazendo coisas eruditas. Eruditas. A única coisa que Jesus queria saber desse paralítico, se ele acreditava que Jesus podia o curar. Ele foi claro.
Sim. Então, quando ele diz essas palavras, ali já está curado. Há uma pergunta. Foi Jesus que o curou? Ou foi a sua própria fé na forma de mentalizar e se conectar com aquela energia de Jesus? Jesus ali estava, rodeado de grandes energias criadoras da terra e de tantas outras belezas que aqui ele fez. Essas energias compõem a energia do Cristo. O que curou aquele homem? Senão a conexão que ele teve para com aquelas energias que estavam ali com o Cristo. Ele simplesmente degustou, se alimentou daquelas energias. Quando se fez um movimento de acreditar que aquelas energias podiam me curar. Quando eu oro, eu tenho essa mesma fé, essa mesma certeza. Não digo de uma forma da questão da matéria física, mas da nossa própria necessidade de crescimento no processo evolutivo. Muitas vezes acreditamos que tudo para nós é ter para com a nossa matéria física a saúde que precisamos. Quando na verdade quem precisa da saúde é o espírito, não a matéria. A matéria é apenas um veículo da necessidade de abrigar ao espírito. Se esse estiver doente, matéria é doente. Se esse estiver na sua insanidade, matéria é insana. E nós sempre buscamos a cura para a matéria. Essa é a forma que eu oro. Essa é a minha forma de acreditar no fenômeno. É dessa forma que eu tenho concepção de evolução espiritual, onde a minha matéria física seja beneficiada por algo estrondoso? Ou será que é curando o espírito das suas angústias, fortalecendo esse espírito para que ele possa acreditar em si próprio? Como eu oro? E o que eu peço na minha oração? É a matéria ou é o espírito? Quando eu estou no meu quarto, como o próprio Evangelho diz, eu vejo quem? A matéria ou a necessidade do espírito? Quantas vezes oramos para que o nosso espírito se fortaleça, para que possamos caminhar ainda nessa jornada que temos, para auxiliar aqueles que são necessitados? Ou simplesmente oramos para que nos dê força, mas pensando na força da matéria? Portanto, preciso repensar nas minhas preces, na minha qualidade da prece. Quando eu oro, qual caminho eu percorro em mim? Estou no meu quarto, começo a mentalizar. Qual o caminho que eu faço por dentro do meu eu? Dentro desse espírito que aqui está encarnado. Quando eu digo isso, é no sentido das primeiras questões que vêm à nossa cabeça, são as próprias incertezas da vida. E aí são as quais eu vou orar. Então, quando eu oro, o caminho que eu percorro em mim é a segurança ou é a da incerteza?
Na vida, tudo que fazemos vem do nosso interior, vem do nosso espírito, da nossa alma. É isso que precisamos compreender. Não é da matéria. A matéria fazemos uso para auxiliar aqueles que ainda, tal qual a nós, estamos num processo evolutivo. Muitas vezes, e assim é, como pais, como mãe, como os avós, somos aqueles que vamos auxiliar aqueles que estão por perto de nós a ser educar aquele espírito. Como eu educo o espírito? Muitas vezes podemos acreditar que falar para uma criança isso é certo ou é errado, talvez ainda seja a melhor forma de educar dentro da nossa concepção. Mas pense, quando eu falo isso com uma criança, eu a coloco num patamar já de conflito para com o outro. Porque ela vai falar, meu pai falou que assim é o certo, você está fazendo errado. Eu não estou querendo dizer que com isso é algo a não ser ensinado. A criança precisa trazer para com ela questões para refletir. Mas vamos pensar. Se eu disser ao meu filho como rezar, como errar, para com aqueles que ainda não compreenderam a dimensão do mundo, vamos fazer com uma questão simples e banal, talvez, de uma criança pegar uma borracha da outra, pegar um lápis. Não é o certo. Ela fez algo que ainda ela vai aprender que aquilo não é o certo. Mas caberá ainda a você ter compreensão do próprio mundo que você está nesse aprendizado. Isso que eu digo parece quase que surreal. Quase surreal. Mas aqueles espíritos que vierem e compreenderem essas palavras, compreenderão a sua formação e a sua evolução espiritual. Enquanto estivermos em conflito, na dualidade, estaremos bem distante ainda de uma sociedade na qual nós mesmos queremos. Portanto, como eu oro? Ter esse interior saudável ao dialogar com uma criança, na qual vai prepará-la para a vida. Então, ter esse interior saudável, teremos decisões mais equilibradas. Eu não vou para cima do outro porque ele pegou minha borracha e a borracha é minha. Mas eu vou compreendendo desde criança que ainda o outro está num processo de evolução que ele não compreendeu ainda algumas coisas, mas que talvez aquela criança um dia virá a compreender. Mas e a minha borracha? Talvez o pai dele uma outra borracha e lhe diga, sempre haverá alguém ao teu lado que lhe entregará uma borracha emprestada. Não entre em guerra com o outro. Se fortaleça na sua paz. Mas, para isso, eu tenho que ter o meu interior saudável para poder ter as decisões equilibradas, para projetar também no outro. Assim também é o momento da prece. Não ter a revolta, não ter a angústia, não ter o medo ou as incertezas. O mundo está difícil, está tudo destruído, existem muitas guerras, mas aqui estamos nós hoje, reunidos, num domingo, para falar sobre o amor. Nesse preparo para a prece é importante ter a segurança íntima em dois aspectos: querer e crer.
um complementa o outro. Querer e crer. O espírito encarnado sempre se orienta por um centro pessoal, mesmo que seja o inconsciente. Mas sempre ele vai buscar em si próprio, portanto, em teu espírito, esse momento. E aí cabe uma reflexão para nós lembrarmos que trazemos heranças de um passado, trazemos heranças de outras reencarnações. Quando temos o nosso contato para com o nosso próprio eu, muitas coisas vão se manifestar através de sonhos, através do nosso próprio inconsciente. E são esses momentos que eu tenho que ter o equilíbrio emocional para também saber o que pedir. Não é algo que se faz no simples. Eu tive um pesadelo, que coisa horrível. Eu rezei para fulano. Nunca mais vou rezar para ele. Porque o pesadelo que eu tive foi horrível. Talvez aquele fulano e teu amigo, já de vidas anteriores, esteja junto contigo, ou alguém da família, justamente para caminharmos todos juntos na evolução. Muitas vezes a manifestação dos sonhos sejam lembranças nem ainda simbólicas que possam trazê-las, o sonho de uma vida que tiveram. Não é só um pesadelo. Talvez seja naqueles símbolos uma reflexão do seu próprio comportamento ainda que se manifesta em você. E você procura ocultá-lo. Mas talvez aquela prece que você fez e trouxe a você essas lembranças, embora em formas de símbolo, você ao fazer o seu café da manhã, possa dizer: tive um sonho, devo refletir sobre ele, para que eu possa me fortalecer no dia de hoje e não me cair em tentações ou em intemperanças que me levam à brutalidade das palavras ou que me levem à própria insanidade da minha forma de ser. Que esse sonho, que sejam ele, nesse momento, trazido à minha mente para que seja trazido também a paz que eu necessito. E assim seja, Senhor. É bem diferente. É bem diferente. Portanto, orar é dialogar com Deus, mas também é dialogar com o nosso interior para que possamos saber daquelas necessidades que mais precisamos. A forma que Jesus nos busca, seja através dos sonhos, sejam através de intuições, sejam através de outras pessoas que ele possa usar para disparar palavras que nos auxiliam, elas sempre estão presentes nas nossas vidas. No entanto, se eu olhar para tudo isso e as ignorar, mesmo que eu entre num quarto, me tranque e faça uma prece, ainda assim estarei distante dele. Porque ele está próximo de mim. Mas a mensagem a ser compreendida ainda está no meu interior. Outras pessoas que possam chegar e falar uma palavra, o que nos leva muitas vezes a pensar num insight. Nossa, isso que você está me dizendo me trouxe agora um insight que eu já sei que acho que é o que eu vou fazer. No entanto, se está distante do Cristo, se está distante das reflexões às quais você se propôs a fazer, a pessoa pode dizer as mesmas palavras. Mas se a ira, a mágoa, o desconforto ainda é muito grande no seu interior, essas palavras de nada servirão. Nem passarão na sua cabeça como um insight daquilo que você estava buscando. Simplesmente serão palavras ao vento.
O sonho que você teve também foi um pesadelo. Portanto, se fosse vós orastes e pedistes ajuda, compreendes a ajuda que virá. Carregamos muita energia dentro do nosso espírito. A questão é, como estamos acessando esse ponto dentro de nós? Porque o que aparece primeiro é o nosso psiquismo. Então veja, todos nós aqui somos energia pura. Até a própria matéria física, o nosso estômago, ele precisa de um determinado alimento para que ele possa transformar em uma energia para sustentar essa matéria. Tanto a matéria física como a matéria espiritual. Somos energia. Tudo se transforma em energia em nós. A questão é, como eu estou fazendo isso comigo? Como que eu estou usando dessa energia para o bem àqueles que necessitam? Como o próprio alimento que eu tenho, eu estou ingerindo para sustentar essa matéria física? Muito bem. Então o psiquismo está relacionado com o que ocorre no âmbito mental e comportamental de uma pessoa. Como eu estou me comportando? Quem sou eu no dia a dia, nesse âmbito mental que eu vivo para comigo mesmo, que eu estarei agora, em contato na hora da prece? Então, se eu tenho um psiquismo, no qual sempre eu busco estar, digamos, numa linguagem para baixo, esse psiquismo me leva para baixo. Eu posso olhar para a vida como sendo uma vida ruim e vou fazer a prece. Vai ser prece de lamentações. Vai ser uma prece onde eu vou pedir para tirar tal pessoa da minha vida, vou pedir para tirar fulano, para ciclano, não sei o quê. E a prece, na verdade, vai me levar ainda mais para baixo. Porque o próprio psiquismo meu é um psiquismo sombrio. A própria energia que eu produzo é uma energia sombria que não me traz o outro, não me levanta. Como está sendo o meu dia a dia? Como eu vivo esse meu dia? Muito bem. Portanto, como eu estou me comportando? Como é o meu dia nesse âmbito mental que eu vivo comigo mesmo? Quem sou eu? Sou um pacifista? Ou esse é o meu âmbito mental de torturar a mim mesmo? No meu dia a dia, eu sou aquele pacifista no sentido de poder, no ambiente que eu estou, fazer com que outras pessoas se sintam bem? Ou sou eu aquele que, dentro de um comportamento mental, me irrito e me desestabilizo facilmente? Mas alguém me pode perguntar, então, se eu não for pacifista, não poderei fazer uma prece para alguém? Na verdade, o que você tem que ter no seu campo vibratório é a compaixão, a misericórdia, a fraternidade. Não é uma questão de ser um pacifista ou não. A questão é aonde está seu campo psíquico? Onde está seu campo mental? Como você está com você mesmo? Se não há essa compaixão, se não há essa misericórdia, e se não há essa fraternidade, como será a sua prece
diante da energia que você expande para o outro. Se olharmos para um Chico Xavier, um próprio Gandhi, um Martin Luther King, os conflitos nos quais eles passaram e conviveram foram imensos. E nem por isso deixaram de ter a compaixão, a misericórdia, a fraternidade, a caridade. Não era o externo que eles provocavam, porque o interno daqueles espíritos estava num psiquismo elevado. Estava num psiquismo em conexão para com o próprio Deus. Aonde está meu psiquismo? Qual a conexão que eu busco? Quando se colocavam em prece, ou em meditação, ou nos seus cultos, como Martin Luther King, é como se estivessem diretamente ligados ao próprio Senhor, pela própria evolução espiritual. Mas como se fez essa evolução espiritual? Dentro do seu próprio processo de expurgo e do seu crescimento evolutivo. E como se faz isso? Não valorizando o externo, mas valorizando o interno. Aquilo que me proporciona grande felicidade, que é o amor. Amar. Portanto, a prece também é uma resposta ativa dentro de nós. Isso é muito importante. A prece é uma resposta ativa dentro de nós. Se eu me coloco em coração, de psiquismo, e numa conexão para com Deus, qual a resposta que eu vou ter? Se não um bálsamo de amor, um bálsamo de ternura, um bálsamo que me levará a uma plenitude íntima ou interior de um eu profundo, qual a resposta que eu terei para aquilo? Senão uma paz de espírito. Portanto, essa conexão é a cura para todos os males que possamos carregar ainda dentro de nós. É a cura do nosso próprio psiquismo. Dessa coisa sombria, dessa melancolia, dos próprios ajustes emocionais que fazemos dentro de nós. Do ocupar o outro, do apontar o dedo para o outro, de achar que o mundo todo está errado. Mas de percebermos do que precisamos. Portanto, quando fazemos uma prece, podemos perceber, de fato, do que precisamos. Mas para isso, o que pedimos? Se eu peço coisa muito distante daquilo que eu preciso, também não alcançarei. Então, nesse diálogo que estabelecemos com Deus através da prece, fazemos uma terapia sobre as nossas próprias dores, as nossas angústias, aos nossos medos, e assim fomos tendo resposta para a cura ou curar o espírito que ainda nos alimenta. Portanto, nesse diálogo estabelecido pela prece, vamos nos encontrando, dando a nós mesmos a consciência da existência de Deus dentro de nós, por essa conexão divina. Quando o Evangelho diz, quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e fechar a porta, orai para o vosso Pai em segredo. O vosso Pai que vê o que possa
o que passa em segredo, vos dará recompensa. Bem, essas palavras do Evangelho, uma prece consciente de sua necessidade, caminha para uma jornada de libertação das nossas imperfeições. Não é no meio da multidão, mas é você com você. Para que possa refletir sobre as suas próprias imperfeições, heranças ainda trazidas de um passado, em uma prece consciente do meu ser, vou ter clareza das dificuldades e desafios, a fim de aprender e a valorizar os tesouros positivos que estão ao meu alcance. Não posso querer ter os tesouros ou alcançar os tesouros de um Martin Luther King, de um Gandhi, de um Chico Xavier, mas posso alcançar aquilo que está ao meu alcance, com as minhas reflexões, durante as minhas preces. Esse diálogo com Deus vai me fazer ver o que está ao meu alcance. Nesse momento, estou para com Deus e Ele para comigo. Olha como isso é bonito. Alguém, quando esteja em prece, já pensou? Nesse momento, Deus está comigo e eu para com Ele? Ou simplesmente entramos no quarto e ali começamos a fazer os pedidos imensos, como se Deus estivesse distante de nós. Esquecemos que Ele pode estar ao nosso lado na cama. Portanto, o amor que se estabelece me traz essa paz espiritual, deixando os meus tormentos no passado e me ressuscitando para essa nova vida, uma caminhada para o processo espiritual. O amor que se converte em reparação é a nossa medicação moral. Orar é o meu momento com Deus. Não é um momento de pedir, mas sim um momento de refletir o que se possa ou se passa comigo. É a minha busca interior. Porém, não pode ser algo que asfixie, que me torture com as minhas culpas ou com os meus pensamentos. Mas sim refletir sobre os atos que eu tenho, sobre as minhas atitudes que tivemos através da própria prece que eu realizei. É um momento de expurgar as sombras que ainda possam habitar em mim. A prece tem que ter, ou tem que ser, ou tem acrescentar algo essencial em nossa vida, que é o despertar da consciência evolutiva. A prece tem que estar ligada àquilo que estamos sentindo. Se dor, para que possa refletir sobre ela e trabalhar isso no meu espírito, no meu interior. Não é olhar para a dor no lamento, mas é um olhar para a dor e saber ou procurar o significado do que ou por que passando por aquilo. Se felicidade, que seja uma prece de gratidão para expandir a luz para todos. Isso é muito importante. Quando estivermos felizes, também orar. Também fazer uma prece de gratidão por esse momento que vivemos. A prece é um estado de espírito, mas acima de tudo,
acima de tudo, como já dissemos, diálogo com Deus. Tudo está em nossas mãos, mas acima de tudo, é a nossa fé que nos libertará. Não é o que o outro fala, não é o que o outro promete. Quando Cristo pergunta para o paralítico: crês que eu possa curar? Sim. A vida é simples. É uma conexão. A conexão com o amor. Não é debruçar em cima de lamentos. Uma outra passagem que trago, quando a mulher tocou no manto de Jesus, a fé dela que a transformou. Quando ela toca no manto, é um roubo, um pedaço de tecido, é um nada. Mas para ela tocar naquele manto, era tocar no próprio Cristo. Era tocar na essência do Cristo. Era tocar em algo que naquele momento talvez nem ela própria imaginasse a dimensão. Por que nós não buscamos tocar pelas nossas preces a essência do Cristo? Se você tiver fé em você, no poder de transformar, dando valor o que é de fato, tem valor, sem perder a sua essência, então tudo dará certo. Embora haja muitas dificuldades. Não podemos deixar e ser também ingênuo que as dificuldades sumirão da nossa vida. As dificuldades vão sempre existir. E acreditem, até no próprio mundo espiritual. Porque muitas vezes, embora não mais fazendo uso dessa matéria, mesmo vós, querendo auxiliar o outro que possa estar encarnado, ainda terá dificuldade. Dificuldades sempre existirão. Mas o como vou lidar com as dificuldades, isso que é benéfico na evolução. Não é mais uma questão de vibração, é uma questão de transformação. Quando tudo isso sendo compreendido, não é mais o que você vibra. Agora é a sua transformação. Porque você é outra pessoa. Você é outro espírito. Transformação de pensamento, de atitudes, comportamento de refletir sobre tudo, não como um julgamento ou culpa, mas sim olhar para tudo isso que foi vivido e assimilar para caminhar no aprendizado adquirido, sem punição, mas com amor para consigo mesmo, para que você possa se fortalecer neste aprendizado. A questão não é essa ou aquela melhor escolha. A melhor escolha está dentro de você, o quanto você está pronta a essa ou a uma resposta que você pode responder. Teríamos outras tantas reflexões, mas já se faz o horário. Então, eu vou encerrar apenas com essa reflexão. A questão não é essa ou aquela melhor escolha. A melhor escolha sempre está dentro de nós.
Mas, João, e se eu fizer algo errado? É aprendizado. Desde que você se permita aprender. Se você fizer algo errado e o teu egoísmo, você nem vai perceber que fez algo errado. O fato de reconhecer que possa ter feito algo errado já significa que no momento das suas preces, conversando consigo mesmo, conversando com Deus naquele momento, se perceber naquele momento os equívocos que possa ter cometido, já é uma evolução. É isso que precisamos aprender. A prece, nesse diálogo com Deus, vai nos mostrar os equívocos que nós cometemos. Não é apenas estarmos sozinhos, orando e pedindo, mas é um momento de refletirmos junto do próprio Criador, que ali estará do nosso lado, aquilo que nós precisamos fazer, que é aprender a amar. Amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo. Mas, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Obrigado por esse momento, com essas palavras e com essas reflexões. Obrigado. Obrigado pela casa.